Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos corrigir as questões da aula 14 acerca de Miguel Arraes. A nossa primeira questão tem dizendo assim: se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a Campina Seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo, na verdade, era contra ele. Estava acostumado, tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia um homem faz besteira e se desgraça. Aqui temos um texto de Graciliano Ramos e a pergunta é: tendo em vista as causas que a provocam, a revolta que vem à consciência de Fabiano, apresentada no texto como ainda contida e genérica, encontrará foco e uma expressão coletiva militante e organizada, em época posterior à publicação de Vidas Secas. No movimento, a alternativa correta dessa primeira questão seria a letra B, que fala sobre das ligas camponesas sob a liderança de Francisco Julião. Como você pode perceber, a Liga Camponesa seria uma organização na zona rural em que os trabalhadores rurais vão lutar por direitos e por reforma agrária. Então, o texto faz referência justamente a essa consciência colocada pelo trabalhador rural para lutar pelos seus direitos. Vamos aqui para os erros, tá? Veja, a letra A, ela fala carismático de Juazeiro do Norte, orientado por Padre Cícero Romão Batista. O Padre Cícero, ele vai lutar contra o modelo dos coronéis, tá certo? Então observe que já dá uma diferença sobre a proposta de luta. E é desse período da Primeira República. O cangaço também é um grupo armado que resolve resolver tudo através das armas, tá? Então essa alternativa também foge do padrão colocado pela questão. E a letra D fala sobre o messianismo de Canudos, introduzido por Antônio Conselheiro. A proposta do messianismo seria uma pessoa enviada por Deus para salvar todos. E a última, coluna Prestes, encabeçada por Luiz Carlos Prestes. A coluna Prestes seria um movimento colocado entre os militares para pegar em arma e derrubar o governo. Então, como você pode ver, apenas a letra B é que faz referência a essa consciência do trabalhador para lutar pelos seus direitos. Tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: em 1º de abril de 1964, Miguel Arraes foi preso no Palácio das Princesas pelo coronel Castilho, que chefiava uma missão do 4º Exército, e transportado para Fernando de Noronha. A pergunta é: qual a principal motivação para a deposição de Miguel Arraes do governo de Pernambuco no contexto descrito? A alternativa correta seria a letra C, o golpe civil-militar de 1964 com a doutrina de segurança nacional. Pessoal, você deve lembrar que o Miguel Arraes, ele era de esquerda, apoiava diversos projetos sociais e a ditadura civil-militar, ela vinha para combater os projetos de esquerdas, ditas também de socialistas. Então, o grande objetivo da ditadura seria combater o socialismo no Brasil, tá certo? Vamos para os erros. Tem dizendo assim: a forte oposição de Arraes ao governo de João Goulart. Ora, João Goulart também foi deposto por ter ideias próximas do socialismo. Então, ambos seriam semelhantes e não de oposição. A letra B diz: a perda do apoio dos grandes usineiros de cana-de-açúcar. Ora, o motivo de Miguel Arraes sair do poder foi por questões políticas. A ideia dele apoiar propostas de distribuição de renda e ligada ao socialismo. A letra D diz: as expressões dos movimentos sociais contrários às reformas econômicas. Ora, os movimentos sociais, eles foram basicamente banidos
com a implantação da ditadura civil-militar, já que a direita subiu ao poder para confirmar o capitalismo. E a letra E fala sobre o rompimento com as forças políticas de esquerda que apoiavam o governo. Ora, políticas de esquerda era a favor de Miguel Arraes e contra a ditadura. Então, essa alternativa também fica errada. Vamos para a nossa terceira questão. Tem dizendo assim: a partir de 1961, as ligas camponesas, formas de organização dos trabalhadores rurais, entraram em crise interna devido à divergência entre suas lideranças. Uma defendia a adoção das teses da guerra de guerrilhas e a outra, apresentada por Francisco Julião e contrária a esta estratégia, tentou, sem sucesso, unificar novamente a direção do movimento. Com base nessa afirmação, é possível dizer que, no decorrer dos anos 60, a terceira questão, a alternativa correta seria letra E, que vai pontuar a ideia de a organização dos trabalhadores rurais brasileiros passou a ser disputada por duas novas forças políticas, a Igreja e o Partido Comunista Brasileiro. É tanto que o Partido Comunista Brasileiro, eles queriam adotar a guerra de guerrilha, tá bom? E aí, então, você vai ver que esse movimento rural, ele vai ter aí uma força muito grande em Pernambuco e com destaque para Francisco Julião. Vamos para os erros. A letra A diz assim: a organização dos movimentos sociais no campo foi aprimorada a partir da fundação de sindicatos rurais evangélicos. Ora, sindicatos rurais evangélicos não ocorreram. O movimento da Liga Camponesa extrapola a esfera apenas de trabalho e começa a congregar outros espaços. A letra B diz: os trabalhadores rurais brasileiros deram início a uma estratégia de ocupação em massa das grandes fazendas por todo o Brasil. Essa ideia de ocupação em massa das grandes fazendas vai ser mais uma proposta do MST que vai surgir no final da ditadura, e não a proposta de Liga Camponesa. Então essa alternativa está errada. A letra C diz: os trabalhadores do campo foram vítimas do perigo comunista, dependendo do golpe militar de 64 para libertá-los e reestruturá-los com base em acampamentos rurais. Ora, sabemos que quando o golpe militar foi dado, as ligas camponesas elas acabaram. Não existiu essa ideia de reestruturá-los. E muitos deles eram comunistas. Então, deixa essa alternativa errada porque ele inverte o polo de atuação. E a letra D, ele fala: os movimentos sociais no campo brasileiro passaram a ser conduzidos e orientados pela União Democrática Ruralista. Ora, esse grupo aqui, eles não chegaram a comandar todo esse processo de liga camponesa. Então, deixa essa alternativa também errada. Vamos para a quarta questão. Tem dizendo assim: a partir da desapropriação do engenho Galileia, as ligas expandiram-se por todo o estado de Pernambuco, chegando a ter, em 61, 10 mil associados e, no mínimo, 40 sedes municipais. As ligas também iriam se estender por vários estados do Nordeste e outras regiões do país, tornando-se particularmente forte nos estados da Paraíba, Rio de Janeiro e Goiás. A pergunta é: a atuação das ligas camponesas está relacionada ao... A alternativa correta seria letra D, que fala sobre modelo fundiário brasileiro, caracterizado por mecanismos excludentes do campesinado, da vida social e política. Pessoal, para vocês terem uma ideia do que ele está falando aqui, desse modelo fundiário, o Miguel Arraes, aqui em Pernambuco, vai conseguir trazer o salário mínimo para o campo, que até então só valia para os trabalhadores urbanos. Vamos para os erros. A letra A diz assim: apoio dos sindicatos rurais à empresa agromercantil, fundamental para o crescimento da economia. Ora, a Liga Camponesa ela não fez essa relação com esses grupos, com empresas e tudo mais, o que deixa essa alternativa errada. A letra B diz: alinhamento político entre os grandes produtores rurais do Nordeste
e lideranças vinculadas ao campesinato. Ora, esse alinhamento político relacionando grandes produtores rurais ao campesinado também não existiu, o que deixa essa alternativa errada. E a letra C diz: compromisso dos trabalhadores rurais na defesa de uma reforma agrária mantenedora da estrutura latifundiária. Ora, não tem condições de você fazer uma reforma agrária e ainda manter a estrutura latifundiária. Isso aqui são opostos, então deixa a letra C também errada. Vamos para a quinta questão, tem dizendo assim: não queremos viver na escravidão, nem deixar o campo onde nascemos, pela terra, pela paz e pelo pão. Companheiros unidos venceremos. Aqui você tem um hino camponês, tá? Atribuído aí ao Francisco Julião, e a pergunta seria: sobre as ligas camponesas atuantes no final da década de 1950, é incorreto afirmar que a alternativa seria letra D, que fala sobre adotar uma postura de colaboração com as oligarquias rurais. Oligarquia seria a elite que usa do poder em benefício próprio. Então, ocorreu uma colaboração e um pacto entre esses dois grupos? Não. Então, como a questão procura a incorreta, seria a letra D. Aí então você tem agora 4 verdades que diz assim: influenciaram grupos defensores da justiça social no campo, correto? Prestaram assistência social jurídica aos trabalhadores rurais, correto? Reuniram os trabalhadores dos engenhos na luta pelos seus direitos, correto? E a última, mobilizaram os camponeses para a realização de uma reforma agrária. Bem, pessoal, espero que tenha acertado o máximo de questões. Abraço a todos!